Salmo 92. Hoje nós vamos falar sobre aqueles que estão plantados na casa de Deus. Tá? Plantados na casa do Senhor. Vamos falar de árvores. O Edinho começou aqui falando de árvores também, confirmando o que havíamos preparado. Então nós vamos falar sobre árvores. Tá? O conceito de árvore é estar plantado, né? A questão da árvore, biologicamente falando, né? Não sei se é assim que se fala, mas dentro da questão da visão de agricultura, de plantação, de fato, para a árvore dar frutos, vingar, né? A semente, ela precisa estar plantada. Não é verdade, irmãos? Precisa estar plantada. E hoje nós vamos falar sobre isso, vamos tirar algumas lições deste Salmo, Salmo 92. E o verso de número 12 ao verso de número 15. Salmos de número 92. O Salmo, né? Salmo 92, verso 12 ao verso 15. Olha o que diz, amados. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Nele não há injustiça. Irmãos, vocês sabem que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é repleta de metáforas relacionada aos elementos da natureza, principalmente a questões que concernem a agricultura. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento fazem muito uso de metáforas, né? Eles usam o recurso da metáfora olhando para a natureza e tirando dali lições, tirando dali reflexões que sejam úteis para a vida espiritual, para a vida moral, né? Para a vida em alguma área que seja relacionada à vida, no relacionamento com Deus ou vida cristã. Amém? Então, nós vemos aqui, irmãos, relacionado a árvores. A ideia que o salmista, ele discorre aqui nesses versos, ele diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então o salmista, ele usa esse recurso da metáfora, olhando a natureza, e ele tira dali uma lição para aqueles que realmente irão prosperar espiritualmente. Aqueles que dentro da sua vida de relacionamento sincero com Deus, que ele coloca na condição de justo, ele diz que esses são aqueles que estão plantados na casa do Senhor. E estes o quê? Florescerão e também crescerão. Florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Vocês estão me entendendo? Então, a Bíblia, ela usa muito esse recurso, né? Árvores, frutos, né? Que nos dão exemplos, sempre apontando também para algo além, aquilo que é extrafísico, sobrenatural, e que é também uma lição moral para nós. Sempre aponta para algo glorioso, metafísico, né? Que vai além da compreensão da física. Então, esse texto, ele nos dá essa lição, ele nos ensina essa lição. Então o salmista, ele usa desse recurso, e é lógico, irmãos, não vamos fazer uso da questão de usar esse texto por uma questão pessoal, tá?
É lógico que quando o salmista Davi está falando sobre os inimigos, no qual há uma expressão que os inimigos são como grama, ou são como relva, que rápido perecerão, né? Que são como a relva do mato, que rápido perecerão. Ele não está dizendo somente questões pessoais de vida, mas ele fala daqueles que não querem viver segundo a vontade de Deus, daqueles que não querem obedecer a palavra de Deus. Em contrapartida, ele faz uso da figura daqueles que dão frutos, ou dos elementos como árvore, como frutos. Então ele faz uso desse recurso para demonstrar que o justo, de alguma forma, ele há de crescer, né? Sendo ele comparado a uma árvore, tá bom? E ele há também de frutificar. Porque isso é um imperativo bíblico, irmãos. A Bíblia nos ensina que nós devemos dar frutos, né? O próprio apóstolo Paulo, ele faz uso do recurso da palavra fruto para dizer que o cristão, ele precisa frutificar no fruto do Espírito, né? A princípio, a ideia bíblica é nós frutificarmos na vida espiritual, e isso caracterizando no quê? Na vida moral, na vida, no relacionamento. E isso se dá no quê? Naquilo que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 22. Ele fala sobre os frutos, ou fruto do Espírito. Então ele usa da palavra de longanimidade, de amor. Então, a comparação, até no Salmo 1 que foi falado aqui, o ímpio não é igual ao justo. O justo floresce, o justo frutifica, mas o ímpio é comparado o quê? Aqui nesse texto, a uma erva que logo murchará. E o Salmo de número 1 diz que os ímpios não são como o justo. Eles são como a moinha que o vento espalha. Eles são comparados ao feno no sentido de que é como palha, que logo se desfaz, que logo é queimada. É um fruto ou é um resultado inconsistente. Mas para que demos resultado em alguma área, porque de alguma forma, seja aquele que não vive a palavra, ele vai ter um resultado. Seja aquele que vive a palavra, ele também vai ter um resultado. Agora, a princípio, qual que é o primeiro resultado do ímpio? Florescimento. Ele cresce também, mais rápido ele é cortado. Mas logo ele é lançado na fornalha. Por quê? Porque é um florescimento inconsistente. Ele pode florescer, ele pode parecer bonito, ele pode parecer uma árvore frondosa, mas logo ele se seca. Por quê? Porque ele não está firmado como uma árvore junto aos ribeiros de água. E voltando a esse texto aqui, a esse contexto, o salmista, ele diz assim, que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, esses também florescerão. Mas não é um florescimento superficial. É um florescimento consistente com resultado de quê? De frutos. A Bíblia diz o quê? O próprio Cristo. Aquele que não der fruto, ele é cortado e lançado fora. Pode até florescer, mas se não deu fruto, é cortado e lançado fora. Então essa metáfora é usada aqui. E o salmista no verso 7, ele diz assim, que o ímpio brota e floresce como a erva. Jesus, ele faz uma separação, que o justo é como o trigo, e o ímpio como joio. Joio também é uma erva, tá? Trigo é uma planta frutífera, da qual nós tiramos o pão. Sim ou não? Vocês têm entendimento? Do trigo nós tiramos o pão e muitos outros tipos de alimento. Agora, o que você tira de uma erva, a qual Jesus diz que o trigo, ele é separado no celeiro. Mas aquela erva que prejudica o trigo, ela logo será também colhida, mas não será colocada no celeiro, ela será colocada na fornalha, será queimada. Então, é isso que o texto aqui está nos dizendo. Pode até crescer,
O joio também cresce. O joio também floresce. Mas ele não dá fruto. Ele é inconsistente, ele não permanece. É isso que o salmista Davi, nesse texto, ele está dizendo. Que o justo está o quê? Plantado. Já aquilo que é erva, pode parecer que está plantado, mas não tem raiz, pode até florescer, mas não tem consistência e não tem como dar fruto. Essa é a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. É isso que o texto está nos ensinando aqui, tá? Então, nós tiramos essa lição, ou o salmista está tirando essa lição, tiramos essa lição para a vida cristã. O verso 12 diz assim: embora os perversos brotem como a grama e floresçam, o 7 e 12, tá? Embora os perversos brotem como a grama e floresçam os que praticam mal, eles serão destruídos para sempre. Os justos, porém, florescerão como as palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano. Vocês estão me entendendo essa metáfora, irmãos? Tá? E olha que interessante. A ideia dessa metáfora, ela vai nos dar algumas diretrizes que é própria para a vida cristã. Se você não tem isso, meu irmão, você pode aí criar uma interrogação na sua mente, o porquê que você não tem esse tipo de característica na sua vida. Que é, além de ser plantado, isso se desenvolve como? Plantio, você está plantado. E o fato de você estar plantado é porque alguém lhe plantou. Nós fomos plantados. É preciso sermos plantados em algum lugar. Estarmos arraigados, estarmos firmados, criarmos raízes. É preciso que isso de fato, aparentemente, é um princípio que superficialmente pode parecer que todos estão plantados, mas nem sempre é assim. Então, a primeira etapa, a primeira característica que se desenvolve esse contexto é plantio. É isso que o salmista está dizendo. São plantados na casa do Senhor. Segunda característica, preservação. Irmãos, você sabe o que é ser preservado pelo Senhor quando você está plantado? Você sabe o que é preservar uma planta? Você sabe o que é preservar uma árvore? Você sabe o que é preservar? Não é somente plantar e dizer para alguém, e dizer para as pessoas, não cortem essa árvore. Não é somente isso. Você pode plantar uma árvore, mas para você preservá-la, ou para que ela se torne uma árvore, o que você precisa fazer? Você precisa regar ela, não é isso? Sim ou não? Você precisa adubar a terra, você precisa trabalhar aquele plantio, irmãos. E isso é uma característica do cristão como igreja, porque se você está plantado na casa de Deus, você precisa ser cultivado, você precisa ser trabalhado, e o que você precisa ser feito, que você não gosta, que a árvore também não gosta, ser podado. Isso tem a ver com preservação. Gente não gosta de ser podada. Árvore não gosta de ser podada. Mas isso faz parte da sua preservação. Jesus disse, toda árvore, toda planta, toda vara que em mim dá fruto, o Pai vem, limpa ela. Sabe o que é limpar? Tira os frutos e vai limpando ela. Sabe o que é limpar? É podagem. É podagem. Então você precisa, se você quer ser preservado, não é somente estar plantado, você precisa estar preservado, você precisa se permitir ser podado. Por Deus, por pessoas, você precisa se permitir também ser regado. Isso tem a ver com preservação. O terceiro aspecto de quem é plantado, de quem é preservado, regado, trabalhado e podado, sabe qual que é o resultado? Produtividade. Então quem é plantado, irmão, na casa do Senhor, né? Porque a árvore por si só, ela não se planta sozinha. Você já viu uma semente se plantar sozinha? Não. Alguém plantou ela. Deus criou a terra, e disse para a terra, produzam árvores de todos os tipos. De alguma forma é um plantio. De alguma forma é um plantio.
E Deus não deixou as árvores passivas de serem trabalhadas, até porque quando ele forma o Éden, ele coloca o homem para cuidar do Éden. Para que o homem cultivasse o Éden. Para que o homem trabalhasse a terra do Éden. Há pessoas que dizem assim, que o trabalho é fruto do pecado. O homem pecou, então Deus criou o trabalho. Não, irmão, o trabalho é criado antes da queda. O resultado do trabalho, que é o problema, que é a problemática por conta do pecado. Por conta do pecado. Então, Deus colocou o homem no jardim para que ele cuidasse ali. Para que ele continuasse também plantando. Então, nenhuma planta, nenhuma árvore, ela se planta sozinha. Ninguém nasce sozinho, irmão. Até você, para nascer, você foi plantado. De alguma forma, você era uma semente, você era um espermatozoide. E alguém te plantou, seu pai te plantou no útero de sua mãe. E que no óvulo se concebeu você. Então ninguém nessa vida vive sozinho, frutifica sozinho, vence sozinho. Ninguém vence, irmão, sozinho. Por isso que a ideia de estar plantado na casa do Senhor é a ideia de que o justo só pode florescer, só pode frutificar se ele está plantado na casa de Deus. Mas, espera aí. Há um movimento por aí que diz assim, que hoje você não precisa mais congregar. Há um movimento aí que diz que você hoje não precisa mais da casa de Deus, que você não precisa mais de Deus, que você não precisa mais de liderança, que você não precisa de pastor, que você não precisa conviver na igreja. Isso é mentira, é a mais falácia das mentiras de Satanás nesses últimos dias. Que é plantado na cabeça dele, você não precisa estar na casa de Deus, você não precisa ir à igreja. Uma das piores falácias. 2000 anos de história de igreja, onde Deus, pela sua palavra, onde a Bíblia nos ensina a congregar, como diz Hebreus, não faça como ao que é o costume de alguns, que deixam a sua congregação. Essa ideia de reunirmos não é ideia de alguém num ponto da história do cristianismo que defendeu. Agora nós vamos construir um templo e vamos se reunir. Não, isso é uma ideia cristã bíblica. Seja templo, seja casa, seja rua, mas a reunião cristã, ela é bíblica. E nós não podemos se ausentar da reunião cristã, da comunhão dos santos, da igreja reunida. Isso é estar plantado, porque é aqui que nós somos preservados. É aqui que nós somos regados. A palavra é como água que rega a terra. E quando a palavra rega a terra, automaticamente ela rega a sua vida. No sentido metáfora, melhor dizendo. Você está sendo regado, você está ouvindo a palavra. Essa ideia de que a internet vai resolver o teu problema, a televisão, os televangelistas vai resolver a tua comunhão. Não resolve, meu irmão. Desigrejado é uma linhagem que está se formando no meio cristão. Eu sei que muitos sofrem, são feridos, são machucados, a gente sabe disso, mas isso não é justificativa para deixar de congregar. O pastor me decepcionou. A igreja me decepcionou. O irmão me decepcionou. Isso não é justificativa para deixar de congregar, irmãos. Não é justificativa. Trabalho não é justificativa. Cansaço não é justificativa. Logicamente, eu não vou deixar de trabalhar para estar na igreja. De maneira nenhuma, não faça isso. Mas hoje as pessoas estão arrumando todo tipo de justificativa para não congregar. E estar plantado é estar constantemente sendo regado, sendo trabalhado, para que amanhã você dê fruto. Só é possível por meio deste princípio. Quem está entendendo, diga amém. É a palavra de Deus que diz. O segundo aspecto, irmãos, que é a preservação. Você está plantado e você precisa ser preservado, não é? As árvores do Senhor são bem plantadas, nutridas e preservadas em lugares férteis. Você não planta a semente em qualquer terreno. Por isso que Jesus ensinou a parábola do semeador. Jesus falou de 4 tipos de terrenos, da qual a semente cai. E quem é esse terreno? Somos nós, o nosso coração.
a semente cai, todas elas, com exceção da primeira, porque isso aqui, irmão, é tão bíblico, tão real no dia a dia, quando você congrega, quando você ouve a palavra, é a semente que está sendo plantada no seu coração. Então, quem ouve a palavra e recebe a palavra, e ele pode até receber, é a palavra que cai à beira do caminho, ele sai lá fora, o diabo vai lá e rouba a palavra do seu coração. Então é por isso que muitas das vezes você precisa vigiar muito. Quando você sai da igreja, que acaba de ouvir uma palavra tremenda para a tua alma, para a tua vida, que te renovou, te restaurou. Você tem que tomar muito cuidado quando você chega em casa. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai ouvir depois. Você tem que tomar muito cuidado com palavras que vão vir contra você, para roubar tudo aquilo que foi semeado na tua alma, no teu coração. Tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes saímos daqui alegres, felizes, mas não estamos vigiando. Aí vem uma situação de confusão, de briga, e parece que tudo aquilo que nós recebemos aqui nessa noite se perde por água abaixo, por causa de uma coisinha tão pequena. Então, precisamos ser preservados, precisamos estar em lugares férteis. Para estarmos em lugares férteis, é preciso ter esse discernimento, irmãos. A igreja aqui é um local fértil. O teu coração tem que ser um coração fértil, para que quando a palavra, para que quando você esteja plantado, você continue sendo preservado. Você continue sendo regado. Pela palavra que é ensinada no púlpito, na escola dominical. Tivemos aqui na escola dominical. Que escola dominical maravilhosa. Como se foi desenvolvido o pensamento na escola dominical hoje. A participação, o crescimento. Igreja de Deus, eu não estou dizendo aqui para vocês, porque eu não tenho esse aspecto e não tenho essa natureza de trazer ninguém para o meu redil no sentido de, sabe, cadastrar vocês. Isso aqui eu falei hoje de manhã na escola dominical. Mas a ideia, meu irmão, é que você aprenda que é extrema necessidade vital, espiritual para a sua vida, você congregar, você estar na igreja. É preciso estar na comunhão entre os irmãos. É preciso para você ser preservado, para você ser cuidado, ouvindo a palavra, sendo protegido pela vara, pelo cajado, do pastor que é o sumo pastor Jesus Cristo, pela palavra que é ministrada no púlpito da igreja. Olha que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, isso aqui é a Bíblia que está dizendo, diz assim, ó, apeguemos-nos firmemente, apeguemos-nos, não está dizendo encosta, não está dizendo para encostar, não está dizendo para, sabe, se apoiar, se apeguemos firmemente, se assegure firmemente, sem vacilar. A esperança que professamos, que é a fé cristã, tem que ser com firmeza. Porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos-nos de nos reunir. Alguns textos vão dizer congregar. Quem está dizendo é o pastor André, é o autor aos Hebreus. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Não deixemos de congregar. É isso que a palavra está dizendo. Não deixemos de estar na igreja, em comunhão junto com os irmãos, como fazem alguns. É a Bíblia que está dizendo em Hebreus 10, 23 ao 25. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está para irmão. Você vê, quanto mais o dia se aproxima, mais estão dizendo, não precisa ir para a igreja. Cuide da sua vidinha. Não precisa estar na igreja, em comunhão, não precisa estar reunido. Vai não precisa não. É isso que estão dizendo hoje em dia, não precisa de igreja, não precisa estar unido com ninguém, só debaixo da liderança de ninguém. É isso que estão dizendo por aí. E eu quero, sabe, meu irmão, pela palavra de Deus, na autoridade do Espírito Santo e da palavra, eu quero conservar a tua mente na Bíblia, na palavra de Deus. Eu não quero saber o que as pessoas possam pensar de mim, meu irmão. Eu tenho uma missão e essa missão é preservar aqueles a quem o Senhor Deus me deu aos meus cuidados. Na palavra de Deus, irmão. Eu já perdi todo o meu conceito de egocentrismo. Eu já perdi isso, irmãos. Eu já perdi o desejo de pregar e falar palavras bonitas.
Eu já perdi o desejo de ser afagados por aqueles que possam me rodear. Eu não preciso disso. O que eu preciso é conduzir você segundo a palavra para a vida cristã e para o céu. Porque o dia se aproxima. O dia está próximo. E nós precisamos sermos preservados. E preservados pela palavra, pelo ensinamento. Jesus disse em João capítulo 15, verso de número 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. É o texto que está dizendo. Ele poda. E como que se dá essa podagem? Por meio da palavra pregada. Como se dá essa podagem? Por meio de um dom que Deus usa a um irmão. Como é que se dá essa podagem? Por meio de uma confrontação, seja do pastor, seja de uma liderança, seja de um irmão. Como é que se dá essa podagem? Por meio de uma provação que você passa, por uma luta, por uma dificuldade. Como que se dá essa podagem? Por meio de uma decepção, de uma traição, de uma situação que você enfrenta na sua vida. E se você está arraigado na palavra, nada disso derruba você. Nada disso demove você da casa de Deus. Nada disso. Nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. É isso que a Bíblia está dizendo. Quem é levado por qualquer vento é feno e palha. Sopra o vento, vai palha, sopra o vento. Mas e a palmeira? Vem um vento forte e ela enverga, mas ela não sai do lugar. Vem a tempestade, balança o cedro para lá e para cá. Sabe uma das características do cedro, irmão? A característica da palmeira é que a palmeira, antes de ela crescer para cima, eu já disse aqui, primeiro ela cresce para baixo, onde ninguém vê. Às vezes a gente, irmãos, eu já passei por isso, quer crescer muito para cima, quer aparecer muito, mas não tem raiz profunda. Aí vem o vento, arranca. O problema hoje dessa geração atual, é que cresce muito para cima, mas não cresce para baixo primeiro. Raízes. Quem tem que ter raízes? Uma coisa que eu não abro mão é das minhas raízes, irmãos. E as minhas raízes é das mais vergonhosas de família e de criação que você possa imaginar. Mas eu não abro mão. Porque eu sei de onde Deus me tirou, como minha vida se desenvolveu, como meu caráter foi forjado, como a minha capacidade em alguns aspectos foram dados a mim. E falo como que isso se desenvolveu na minha vida. As minhas raízes cristãs também eu não abro mão. Aonde eu aceitei a Cristo, aos irmãos que eu convivi, as pessoas que eu liderei, as pessoas que eu pastoreei, aquilo que eu aprendi eu não abro mão. Porque são as raízes que me dão substância para o meu crescimento que eu estou galgando para cima. Então a característica da palmeira é estar plantado primeiro. Você foi plantado como palmeira na casa de Deus, cresce primeiro para baixo. Humildade, sinceridade, mansidão, longanimidade. Vai crescendo, vai crescendo. Aí quando vem a tempestade da palavra contrária, quando vem a tempestade da aflição, quando vem o vento de doutrina, quando vem a situação que fere você, que decepciona você, pode até te envergar, parece que você vai cair, mas você não cai, você não sai do seu lugar. Porque você não está firmado em homens, você não está firmado em coisas, você não está firmado em pessoas, você não está firmado em igreja, você está firmado em Cristo, e aonde Cristo te plantou, que Deus estabeleceu para você. Não podemos ser movidos por qualquer palavra, por qualquer conceito. Não podemos ser demovidos do nosso lugar, da onde Deus nos plantou, por qualquer situação, meu irmão. Porque a sua vida cristã é irrisória, superficial, se você é movido por qualquer coisa. Palmeira é assim. E cedro? Qual é a característica do cedro? Sabe por que o cedro cresce? E cresce, é uma das árvores mais, de material mais resistente que existe, o cedro. Sabe como, irmão? Vai procurar para saber. A raiz do cedro, ela vai crescendo, e quando ela encontra uma pedra, uma rocha, em vez de ela se limitar àquela rocha, quando ela está crescendo lá embaixo, sabe o que acontece? Ela vai abraçando a rocha.
todo tipo de rocha, de pedra, de coisa, ela vai abraçando. Então, as suas raízes vão entrelaçando. Então, ela consegue crescer tão alto que ela não cai. Porque isso é estar firmado na rocha, querido. Crente tem que estar firmado na rocha, Jesus disse. E o cedro é firmado na rocha. O próprio texto está dizendo aqui, meu irmão, dizendo assim, o verso 15, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é o quê? A minha rocha. Então o cedro, ele abraça a rocha. E ele se torna firme. Então vem vento, vem tempestade, vem dificuldade, ele não cai, não derruba. Sabe por quê? Porque ele é um cedro firme que está entrelaçado nas rochas. Vocês estão entendendo? Diga amém. E por fim, irmãos, vamos viajar um pouco aqui no português. Não é muito difícil, porque não vamos falar de verbos. E essa palavra aqui está recheada de verbos. Sabe por quê, irmão? Quando você é plantado em terra fértil, quando você é preservado nessa terra fértil, e que a sua raiz cresce, você é podado, você é regado, você é trabalhado, aí vem a produtividade. Que é isso que Jesus disse assim, que todo ramo, que eu vou terminar aqui o texto que nós não terminamos, né? Que ele diz assim, todo aquele que ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam. A questão é permanecer, viu, irmãos? Jesus fala de frutos permanentes. Tem fruto que é temporão. Tem chuva que é temporã. Chuva seródia é uma chuva que permanece ali, ó. Essa chuva chamada chuva seródia é a chuva que rega a terra. Tem gente que é tempestade. Tem gente que chove, faz aquele alagaceiro. Mas logo não existe mais. Chuva seródia não. Devagarzinho ela vai caindo constantemente. E vai regando a terra. Vai regando a terra. Então, a Bíblia faz muita diferença entre temporal, chuva temporã e chuva. Então, tem gente que é temporã mesmo, irmão. Um dia um pastor falou assim, André, eu vou te ensinar uma coisa para você. Eu falei, pode falar, pastor. Ele falou assim, olha, tem estrelas que elas vão brilhar, e vão permanecer lá brilhando. É lógico que o conceito da astronomia, a ciência e a astronomia, o que nós estamos vendo hoje, irmãos, não é de fato o que estamos vendo. O que estamos vendo é o passado. Estrela está emitindo uma luz que há milhões de anos ela já emitiu, é o que você está vendo hoje. A luz do sol, o brilho do sol que você vê na Terra, é um brilho atrasado que ele emitiu há 8 minutos e 20 segundos atrás. Então o conceito da astronomia, quando você olha para as estrelas, talvez aquela estrela que você está vendo, ela já morreu há milhares de anos. Mas a luz que ela emitiu há milhões de anos ainda está sendo refletida para a Terra. Está viajando no espaço-tempo. Mas ele diz para mim assim, tem luz que vão permanecer. Estão lá, você vai vê-las sempre. Mas tem estrelas que você vai ver só no abrir e piscar de olhos. Chamada estrela cadente. Você está aqui conversando, caramba, você viu uma estrela cadente. Aí a pessoa fala assim, você fez seu pedido, você fez seu pedido. Não deu tempo. Não é assim, irmão? Não era assim antigamente? Então tem muita gente que é estrela cadente. Quando você viu, sumiu. Mas quem permanece, é isso que Jesus está dizendo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, ao menos que permaneçam em mim. Está dizendo Jesus aqui, viu, irmão? Tem que permanecer. Olha o que esses verbos dizem. Capítulo de 92, ou capítulo não, porque Salmo tem capítulo, o Salmo de número 92, ele vai dizer aqui alguns verbos que é de produtividade para aqueles que eu disse aqui, que estão plantados, que estão sendo podados, trabalhados e regados, e que vão produzir isso aqui, ó. Olha o que ele diz, o verso 12, a gente encerrar, sem perder a visão aqui, irmãos, olha aqui, para você não perder isso aqui e sair daqui sem ouvir o que Deus tem para você. Olha o que diz.
o justo florescerá. Florescer, é tudo bem. Jesus foi lá naquela figueira, bem florida, bem frondosa, mas não tinha fruto. E ele falou assim, já que você não tem fruto, também ninguém mais vai comer fruto de você. Então, eu te dou uma ordem que você se seque. E no outro dia ela estava seca. Mas, pode florescer. A Bíblia diz que o homem é como a flor do campo. Floresce, mas depois, à tarde ela murcha. Floresce, mas à tarde ela murcha. Então, florescer é um verbo, você pode florescer. Então, o justo o quê? O justo o quê? Isso é um verbo. Segura esse verbo aí, irmão. Porque Jesus é o verbo. Amém? A palmeira diz o quê aí? Diz o quê? Perdão, não. Florescerá como a palmeira. Estou pulando aqui, ó. Agora estou errando no português. O justo florescerá como? Palmeira. Crescerá como? Cedro. Então, segura aqui. Põe comigo aqui. Assim. Florescerá. Crescerá. Darão frutos. E serão viçosos. Hã? Serão viçosos. Produzirão. E continuarão, diz o texto, irmão. Só. Eu vou ler aqui. O justo florescerá. Crescerá. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos de Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, florescerão, crescerão, estão plantados, produzirão frutos, continuarão verdejantes e anunciarão. Todo o processo que Deus estabelece na nossa vida, de plantar, de preservar e de produzir, é que seja para a glória dele. Para a glória dele. Então, no dia que você produzir bastante, que você crescer, que você florescer, não é porque você é bom, não é porque você é legal, não é porque você é especial, no sentido de que você é o queridinho de Deus. Não. É porque você plantou, você não burlou os princípios, as etapas. Então, o resultado é esse, irmãos. Não foi lido aqui o Salmo 1? O justo prosperará. O ímpio é como moinha que o vento espalha. Então, a ideia que o texto nos dá é essa daí. Ou você floresce, cresce, amadurece, dê fruto, ou você vai minguando, secando e se tornando palha. Amém? O que você prefere? Diga assim comigo. Eu prefiro florescer, crescer, dar frutos, continuar firme e dando frutos. E mais fruto ainda. Agora, você quer tudo isso para a tua vida? Então você não pode bular o princípio. Estar plantado. Hã? Quem quer ser podado aqui, irmão? Hã? Seja podado. Permita-se ser podado. Irmãos, eu estou dizendo uma coisa aqui. Escreva o que eu estou te falando. Isso aqui é uma profecia, aquela profecia, como eu posso... Profecia natural, não é sobrenatural, mas ela é tão real e bíblica também. Porque tem coisa que você pode profetizar analisando o próprio contexto de vida da pessoa. Porque aquilo que ela está plantando é aquilo que ela vai colher. Então você não adianta profetizar para alguém dizendo assim, tua vida vai ser uma bênção se ela está plantando tudo errado. Se ela está fazendo na vida dela tudo errado. Se ela está se relacionando com pessoas erradas, se ela está fazendo tudo que não presta, se ela está pensando tudo. Então, como que você vai profetizar para a vida da pessoa que vai ser bênção na vida dela, se ela está andando num caminho errado? Não tem como. Não tem como. Então, isso num princípio bíblico, espiritual, igreja, família, irmãos, tem muita gente que está no caminho de virar palha seca. Não é da noite para o dia, daqui a um tempo você vê. É a tua história, irmão, que está em jogo. É a tua vida que está em jogo. É a tua família. É os teus negócios. É a tua vida espiritual. E principal, é a tua salvação. É a tua salvação.
Amém? Então, estou falando que se você está vivendo os princípios bíblicos de obediência à palavra de Deus, você pode ter certeza que no tempo exato você vai dar fruto. Deus vai podar você, Deus vai trabalhar você, Deus vai regar você, você vai ser trabalhado, regado, podado, e no tempo certo você vai dar fruto. Fruto em todas as áreas. Mas se você não está sendo podado, não está sendo regado, não está sendo pastoreado, não está vivendo o princípio da comunhão, eu posso dizer com toda certeza para você, meu irmão, lá na frente vai dar tudo errado. Não estou profetizando isso porque eu estou falando que tem que dar errado. Eu estou dizendo que é o caminho que você está trilhando para a tua vida. Não existe oração forte de pastor que vai mudar. Não existe igreja forte, não existe... Não, irmão, se você não obedecer os princípios da palavra, não tem como você ser abençoado. Se coloque de pé.